Então Jonas é um exemplo de estratégia, né? Jonas recebeu uma missão, os irmãos sabem disso, Jonas 3:4, irmãos corrijam aí, de levar o evangelho à cidade de Nínive. À primeira vista, Jonas ele não quis ir, os irmãos conhecem a história. Mas na segunda vez que ele foi chamado para ir lá, ele pensou como alcançar o rei. Se ele fosse procurar os becos, procurar outros lugares, talvez ele não ia alcançar com tanta facilidade. Mas a mensagem de Jonas foi tão eficaz, ele usou uma estratégia tão eficaz, que em poucos dias a mensagem chegou no alvo dele, que era o rei. O profeta Jonas não dispunha de tempo para percorrer toda Nínive com o juízo de Deus. Por isso traçou uma estratégia simples, porém eficaz. Os irmãos já viram algumas vezes improvisando algumas lives, fazendo por aqui com os irmãos. Sim. Sabe por que eu faço isso, irmãos? Porque eu não consigo alcançar, não tenho tempo para alcançar tanta gente. Vou ser sincero com os irmãos. Nós temos nosso trabalho, nossa família, tem o trabalho da igreja, a gente não tem muito tempo de alcançar pessoas. Mas eu consigo, através de uma live, alcançar até 500 pessoas por semana. Amém. É uma estratégia que eu usei. Está entendendo? Sim, amém. Já que eu não consigo juntar aqui 100 pessoas para ouvir minha pregação, não tenho carro de som, não tenho recurso para fazer isso, eu vou fazer o recurso que eu tenho. Meu celularzinho pequeno ali, te gravo um vídeo, põe lá na internet, as pessoas ouvem a palavra, né? Pessoas até de outros lugares compartilham com a gente ali, né, a nossa mensagem. Então são estratégias que nós devemos usar. Nós aqui, eu creio que todos vocês aqui têm uma rede social. Sim. Todos vocês aqui têm internet, se comunicam. Agora imagine se cada um de vocês, não sei quantos tem aqui, mas se cada um de vocês fizesse um trabalho pela internet e alcançasse pelo menos 100 pessoas por semana. Nossa. Seria bom demais. E durante este trabalho nós fizéssemos o trabalho do discipulado. Você encontrou alguém em outra cidade, ela precisa ser discipulada. Hoje é muito fácil de fazer. Amém. É verdade? Em tempo real você pode fazer. Mauro, você falou agora aí na live, né? Tu tem um amigo de muito tempo, né? Acho que tu conhece isso aí, chama ele. Sim, o Júlio, né? Júlio César. Trabalha lá no Padrão Pedro. Como eu fechei cedo e tinha muita chamada do ano, eu fui lá para ele lá na espera lá. Agora eu estava passando lá. Aí tinha muita gente lá que trabalha lá, naquela travessia de Sacarena, né? Quando tudo aconteceu, quando ele desse por último, quando tudo aconteceu, eu fui lá com ele, dar uma oração dele, você com ele. Aí ele falou que, você irmão, eu estava assistindo esse dia da glória na live com você. Tá, mano, vai cair, né? Vai aí, ó. Ele tá me falando, tá assistindo a nossa live. Eu acho que foi na vigília, né? Na vigília. Então são métodos, né? De a gente alcançar essas pessoas. E Jonas, ele foi esperto também aqui, ó, né? Ele usou as vias principais da capital assíria para pregoar a mensagem divina. Dessa forma, não demorou chegar ao rei. Jonas 3, versículo 3. Na evangelização de uma área urbana, escolha pontos estratégicos, avenidas, terminais de ônibus, terminais hidroviários que nós temos aqui na nossa região, né? Para o evangelismo pessoal, se possível, também faça uso de outdoors, programas de rádio, carro de som para pronunciar a Cristo. Nós temos um canal aí da Rádio Encontro com Deus que tem alcançado muitas pessoas, né? E eu peço até que os irmãos, quando puderem, compartilhem, divulguem esse trabalho da Rádio Encontro com Deus, porque muitas pessoas têm sido abençoadas através desse trabalho. Então a igreja hoje, ela tem essa possibilidade de sair do anonimato e ser conhecida. A igreja aqui em Belém, são poucas pessoas talvez que conhecem, mas outras já conheceram através das redes sociais, através das postagens, né, que os irmãos fazem, o trabalho. É sempre bom, sempre que os irmãos puderem. Outro método de evangelismo: tire foto das programações,
Manda para aquele teu amigo, olha, nós tivemos um encontro lá na igreja, foi assim, assim, olha aqui, né, foto. Coloca lá no teu Instagram, né, coloca lá no teu Facebook, lá, divulga o trabalho da igreja. Você vai estar ajudando também no evangelismo. As pessoas vão querer saber quem é este povo, onde é que eles estão. Né? E assim a obra de Deus ela vai continuar crescendo. 3 dos muitos desafios da evangelização urbana. Isso aqui você vai encontrar muito, tá? Primeiro, incredulidade e perseguição. Vivemos tempos trabalhosos em que falsos obreiros anunciam um falso evangelho. É preciso anunciar a Cristo com sabedoria, poder e eficácia. 2 Timóteo 4, 17. Vamos ver o que está escrito lá? 2 Timóteo 4, 17. Diz assim a palavra: o Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação e eu visse em todos os gentios e fiquei livre da boca do leão. Então não pense que você vai sair às ruas e você não vai ter adversário, né? Você vai ter pessoas que vão se levantar contra você. A nossa mensagem não pode ser confundida com os mercenários e falsos profetas. Lembre-se que somos a Igreja de Deus, coluna e firmeza da verdade. A mensagem da cruz deve ser pregada na virtude do Espírito Santo. Esta parte aqui eu acho muito interessante, Lucas 4, versículo 28 e 32, porque quando Jesus ele pregava, ele tinha um diferencial. Você sabe por que muitas pessoas não querem nos receber nas suas portas? É porque eles têm um conceito errado sobre cristão. Eles já estão assim meio que traumatizados da religião. Sim, é verdade. Eles acham que você é mais um mercenário que vai lá para arrancar dinheiro deles, não é isso? E quando você convida ele para ver o culto, não, irmão, não vou lá. Não vou porque só falam em dinheiro. Se eu quero receber uma cura, eu tenho que levar um envelopezinho com dinheiro dentro. Eu não vou, não. Prefiro ficar em casa. Então as pessoas já estão calejadas dessas coisas. Só que você vai pregar de uma forma diferente. A tua mensagem, ela vai ser uma mensagem que vai ser como a de Jesus. Vamos ver em Lucas capítulo 4, versículo 28 a 32, diz assim, ó: todos na sinagoga, ao ouvir essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava construída para de lá jogar ao baixo. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Olha o diferencial de Jesus. Admiravam-se de seus ensinos, porque ele falava como quem tem autoridade. A mensagem que você vai levar, na virtude do Espírito Santo, ela tem que fazer diferença. Eu recordo muito quando nosso irmão Filipe desceu a Samaria. Diz o texto que Filipe descia e a cidade toda se encheu de alegria. E os milagres acompanhavam a pregação que Filipe fazia, o evangelista. Então, quando nós pregamos no poder do Espírito Santo, as coisas elas acontecem. Não adianta nós sairmos para o evangelismo confiando na nossa formação acadêmica, confiando na nossa boa oratória, porque falamos bonito, nosso conhecimento. Não faça isso. Saia confiando no poder de Deus. Porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Nós vamos ser só o canal transmissor. Deixa Deus te usar. Quando as pessoas veem que você fala com diferença, você fala com autoridade, você não fala como os da seita, eles vão permitir você entrar no seu lar, entrar na sua família, eles vão querer te ouvir, eles vão dar atenção à palavra de Deus. O que vai fazer diferença é o poder de Deus nas nossas vidas. Verdade. Amém, amados? Amém. Segundo lugar, os enfermos. Ao sairmos para evangelizar, nos deparamos com pessoas enfermas e doentes, terminais nos tempos de doentes terminais.
Nos tempos de Jesus não era diferente. Nós temos o exemplo do cego de Jericó, que clamava para que Jesus fizesse ele enxergar. Nas portas de Naim encontrou o funeral do filho único de uma viúva, ungido pelo Espírito Santo, curou o primeiro e ressuscitou o segundo. A nossa missão deve ser completa. Mateus 10, versículo 8. Graças a Deus. Receber isso. Graças a Deus. Então vamos lá, Mateus capítulo 10, versículo 8. Qual é a recomendação lá? A nossa mensagem ela deve ser uma mensagem completa. Você vai levar a mensagem do Evangelho, você tem que levar essa mensagem de uma forma que as pessoas possam. Mateus 10, versículo 8, né? Eis que vos dou poder e autoridade. Curai, vamos ler do 7, né? E indo, pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Mas essa aqui é uma mensagem que vamos levar. Mas essa não é a única mensagem que vamos levar. A gente não vai falar sobre o reino milenar messiânico, eu falei aqui, né? O que é que você vai fazer? Curar os enfermos, purificar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios, de graça recebesse, de graça dai. Então a gente tem que ir ali com poder realmente de Deus nas nossas vidas. Porque hoje em dia, as pessoas elas não querem. Aquela frase, Jesus te ama, já caiu em desuso. Você pode falar para alguém, Jesus te ama, aquilo não causa mais nenhum tipo de efeito nela. Elas querem ver uma coisa diferente. Elas querem ver o poder de Deus na tua vida. Elas querem ver a transformação. Verdade. Elas querem ver, né, Deus falando através de você, não são na autoridade do Espírito Santo de Deus. Terceira, endemoniados. Quem sai ao evangelismo deve estar preparado para casos difíceis de possessão demoníaca. Muitos são os gadarenos espalhados pela cidade. Por isso, o evangelista precisa orar, jejuar e ter uma vida santa. Precisa estar com esses requisitos. Uma vez nós fomos na alça viária, nos parentes da irmã Laodiceia, né? O seu primo lá, filho da irmã Fátima, ele tinha uma esposa, a irmã Miriam estava conosco, estavam outros irmãos conosco, e nós fomos para fazer um culto simples lá, na casa da irmã. Só que quando nós fomos visitar à tarde a esposa do irmão lá, me esqueci o nome dele, nós começamos a conversar com essa irmã lá no quartinho dela. E ela falou para a irmã Miriam assim: irmãs, e outra irmã que estava lá, eu de vez em quando vem assim uma coisa em mim que me dá uma vontade de matar o meu marido. Vê uma voz que manda matar meus filhos. E o olho das irmãs logo assim, né? Meu Deus do céu. Aonde é que nós estamos? Você lembra, Miriam? Cadê a Miriam? Cadê, irmã Miriam? Você lembra? Não, né? Esqueceu, né? E aí, Ed que manda, vamos orar pela senhora, fazer uma oração. Irmão, nós começamos a fazer a oração e ele se manifestou na senhora lá. E graças a Deus que os irmãos todos estavam preparados nesse dia, né? E nós oramos, expulsamos aquele espírito imundo da vida daquela senhora. E depois ela se recordou e ela perguntou o que havia acontecido. Nós falamos. Ela disse que ela sentiu como que caísse assim uma capa dela, sabe? Uma gosma assim, ela se sentiu livre. Ela se sentiu uma outra pessoa. Apenas que ela não perseverou. E quando ele sai e volta a casa varrida, o que acontece? Traz mais 7 com ele, né? Mas naquele dia foi uma experiência para nós, amados. Porque nós encontramos esse tipo de situações. Então, se você vai sair ao campo missionário, né, pastor Demão? Vá preparado. Não leve 2 capas nem 2 túnicas, mas o poder de Deus tem que ir contigo. Amém. Amém? Você tem que estar preparado para isso aí. Com certeza. Amém? Então nós vimos aqui que a pessoa ela precisa estar com esse poder, né? Por isso o evangelista precisa orar, jejuar e ter uma vida santa. A igreja de Deus não pode fazer da libertação dos oprimidos um espetáculo, né? Mas deve, no poder do Espírito Santo, curar os enfermos, proclamar a libertação
aos cativos, conforme nós lemos em Mateus 10, versículo 8. Então essa deve ser a nossa preparação. Esses são 3 dos muitos desafios. Existem muitos outros desafios. Tem alguns que quando você estiver pessoalmente lá, você vai se deparar com eles. Aqui são um dos principais desafios para quem vai evangelizar aqui em nossa cidade, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Já aprendemos que pregar o evangelho para pregar o evangelho precisamos usar de estratégias. Porque para cada grupo de pessoas há uma metodologia de evangelismo. Nas palavras do nosso mestre, todas as pessoas devem ouvir as boas novas de salvação. Vejamos agora alguns grupos que devem ser nosso alvo. Eles também são alguns do nosso desafio como Igreja de Deus, tá? Então, eu não sei amanhã qual vai ser o alvo dos irmãos. Já que o evangelho é o culto de jovem, então eu vou evangelizar só jovem, é isso, irmãos? Não. A todos. A todos, né? Só uma colocação Sim. então, da estratégia. A minha mãe uma vez estava evangelizando Terra Alta e chegou o momento ali de tocar de dentro, eles não conseguiram introduzir o assunto. Aí tava o tio Zeca, tava ela começou a pregar para ele. E na hora assim ele ficou meio. Aí ele entendeu, e ela começou a pregar para ele, do lado tinha um pessoal sentado. E ela evangelizando ele lá, e o pessoal ouvindo, todo mundo se atentou para que ela estava falando para ele. Aí ali as pessoas foram evangelizadas. Foi uma estratégia que ela teve, né? Evangelizando a irmã dela, essa igreja. Isso é muito interessante, né? Não conseguiram a atenção das pessoas ali, se sentaram, começaram a se evangelizar, e ele fazendo pergunta e ela trazendo o assunto. Aí as pessoas, ao ouvirem, é bem interessante mesmo, aí já abriu espaço Para ouvir a palavra, né? Então, é uma boa estratégia, né? Que a pessoa deve usar. E sempre puxar assuntos. Às vezes a gente usa dessa estratégia. Outro dia, até conversando com a irmã Luana, né? A gente está no meio de pessoas assim, né? Irmão Jair pensar conosco por aí. A gente procura um meio de tocar no assunto, mas as pessoas ficam meio retraídas assim, então a gente começa a conversar entre nós, né? A gente começa a conversar ali, que é para as pessoas que estão do nosso lado, ver se elas se interessam e entrem no assunto, aí a gente possa pegar eles, né? E isso é interessante, amados. Você vai no grupo de evangelismo, digamos que você vai fazer uma visita na casa do irmão. Essa pessoa ainda não conhece, né? Seja um parente da irmã Laodiceia. Ainda não é da igreja, mas ela convidou os irmãos para ir lá evangelizar. Ele chega lá, o Magno chega com uma equipe de 4 irmãos, 5 irmãos lá. Os irmãos vão sentar ali. Alguém, com certeza o Magno vai puxar o assunto. O que é que ele está esperando? É que vocês possam interagir com ele. Isso. Tá entendendo? Você não vai, de maneira alguma, você pode até fazer pergunta para o Magno, como se você estivesse no lugar da pessoa lá. Sim. Tá entendendo? Você vai fazer Magno, né? Mas Jesus, por exemplo, né? Ele é Deus mesmo. Como é essa questão aí, né? Você dá o de João sem braço, né? Você vai fazer a pergunta para o irmão e ele vai responder a questão da pessoa. É o método que você vai usar de alcançar também. São várias estratégias, irmãos. Você não vai chegar lá e o irmão vai puxar o assunto, aí você vai começar a conversar com o colega do lado lá, tirar a atenção dele, né? Não, você tem que estar dentro do assunto que o irmão está tratando. Você vai conhecer um jovem, uma jovem da igreja. Tem uma jovem que o Magno, que o Tais evangeliza, né? Você vai chegar lá e você vai tentar interagir com ela. Você não vai procurar saber do passado da irmã, nem o que ela fez, deixa de fazer e tal, não. Você vai falar sobre coisas boas. É verdade. Você vai falar de Jesus, né? E você tem que ajudar o irmão nessa evangelização. Sempre procurando usar a estratégia como a irmã fez. Queria alcançar os ouvintes do lado, usou o irmão para evangelizar. Não, assim, rapidinho, é só pegar nesse gancho. Para mim, essa situação está sendo um grande desafio para mim. Mas graças a Deus, essa palestra veio na hora certa para mim, né? Porque já na introdução, já Deus me mostrou uma coisa muito maravilhosa para mim fazer, né?
Porque assim, o que eu pude perceber é que como ela tem uma rotina muito extensa, faz faculdade, né, o dia todo lá no Federal, então o que eu percebi? A única arma que nós temos para evangelizar é o WhatsApp. Então eu vou investir pesado ali, em nome de Jesus. Graças a Deus, segui o seu conselho, preguei para ela, estou enviando alguns vídeos para ela, e ela escutou tudinho atentamente. E ela está interagindo. Então eu vou continuar, eu vou persistir até ela poder se engajar Certo, mais. porque já que a irmã não tem tempo, né, tem os trabalhos dela, tem o estudo dela, mas ela tem um tempo para orar o WhatsApp, para ler uma mensagem, para ver um vídeo, né? Sim. Então é o modo que você vai usar de alcançar essa pessoa. Porque eu creio que todos nós aqui, por mais ocupados que sejamos, nós tiramos uma hora para ver mensagem no WhatsApp, não tiramos? Com certeza. Um minutinho, né? Tipo, pode até não ter tempo de vir aqui tomar um café com o Diácono Nilson, mas eu mando um áudio para ele e ele me ouve, ele me responde, né? Depois, né? A gente não tem tempo de estar junto aqui para tomar um café e tal, tomar um açaí, né? Com charque assado, mas a gente se comunica, não é verdade? Através do WhatsApp. Amém. Então o evangelismo também não pode ser diferente. Ah, irmão, não tenho tempo de visitar aquela amiga que está lá, né? Mora lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, está muito cara a passagem, mas você pode, ó. Falar, Diago? Na verdade, eu não tenho. Eu fui na casa do meu irmão biológico, né? E tinha uma família lá com ele. Aí, de repente, começaram a puxar um assunto lá que dava para mim entrar. E eu entrei num assunto, sendo que ele, o meu irmão biológico, de vez em quando ele entrava com uma piadinha assim, que fazia o pessoal rir. E isso muitas vezes deixa a gente meio atenção, né? Sim. Aí então ele estava falando sobre ele lá no Éden, onde Deus ele tinha uma intimidade grande com o homem, aí o homem ele vivia bem diante de Deus. Aí depois o homem veio a pecar diante de Deus. Aí disse assim, miserável, por que tu fizesse isso? Então, na verdade, ele fazia com que a atenção daquelas pessoas que estavam, o homem estava vidrado, entendeu? Ouvindo a palavra mesmo. E ele fazia com que as pessoas que vissem que aquilo era como se fosse uma piada, assim, entendeu? Isso deixa a gente meio triste, assim, justamente que a gente tem que estar com a estrutura nossa bem preparada para esse momento, para que não venha ficar estressado, não venha querer brigar, não venha querer discutir. Então o teu espírito tem que estar preparado para isso. Isso acontece muito. O Diácono Nilson até frisou bem. Isso é verdade. Isso aconteceu muito comigo, irmãos. A gente tá. Vocês lembram daquele cidadão lá em Atos, que Paulo pregava e ele vinha interferir na pregação? Elimas o mágico, né? Hã? Elimas o mágico. Elimas o mágico, né? Viu, Mauro? Porque isso é uma arma que o diabo usa para tentar calar a gente. Para tirar a atenção. Muitos calam e vão embora. E dizem, não mais. Esse não vou pregar mais, porque esse aí está querendo fazer graça, eu vou embora. Sempre tem isso aquele. Só muda. Filho do diabo, né? Como disse Paulo, né? Porque assim como Deus ele dá as armas para a gente, o diabo também usa dele. Com certeza, E qual é a intenção dele, né? Como está na parábola do semeador? Ele rouba a semente do coração da pessoa para que a pessoa não creia e crendo ela venha ser salva. Sim. Então, se ele percebe que a pessoa está sendo receptiva com a mensagem que o irmão está transmitindo, ele vai enviar alguém ali para tirar a atenção. E aí o evangelista, o que é que tem que fazer? Vai se estressar? Não, ele tem que ser muito Não, sábio. tem que ter sabedoria nesse momento. Não vou dizer o que fazer, porque você que vai na hora ver. Cada caso é um caso. Está entendendo? Mas esse é um dos desafios que acontece muito para quem trabalha com evangelismo. Você entra no assunto e chega uma pessoa, ela se mete onde não foi chamada e começa a tirar a tua atenção ali. Mas tem que ter aquele equilíbrio, né? Se você conseguir retornar ao assunto, amém. Mas se aquela pessoa também já começa a interferir muito, né? E eu já chamei a atenção de algumas pessoas por conta disso, né? Pessoas que chegaram, começaram a interferir na conversa e eu pedi licença, não dá licença, né? Que você está me atrapalhando aqui, amigo, né? A gente não está contando piada aqui. Vocês estão vendo contar piada? Não é piada, estou falando a palavra de Deus. Eu sempre cito, né, o caso desse cidadão do Elimas, o mágico, que quando Paulo pregava, o procônsul Sérgio Paulo, não é isso? Isso. E ele ia lá para tirar a atenção do homem.
para desviar o homem dos caminhos do Senhor. Com certeza. E Paulo diz: até quando, ó filho do diabo? Né? Até quando tu perturbarás o caminho de Deus? Então sempre vai surgir isso no meio do evangelismo. Então nós devemos orar para que essas coisas elas possam se contornar. Então, amado, não pense que vai ser só mamão com açúcar, né? Não, você vai chegar, evangelizar, vou chegar lá, não. Você vai encontrar desafios, tá? E você precisa estar preparado para isso. Amém. Amém? Amém. Evangelizando grupos desafiadores, né? A Igreja de Deus do século XXI tem um grande trabalho pela frente. Evangelizar os grupos desafiadores, dentre os quais destacamos as prostitutas, né? Que deve ser o alvo também do evangelismo. Jesus ele não desclassificava elas, pelo contrário. Quando esteve naquele jantar na casa de Simão, a prostituta lavava seus pés ali, né? Aquela coisa toda ali. E Simão disse: se ele soubesse quem é esta mulher, se ele fosse realmente profeta, ele saberia quem ela é, né? Jesus sabia quem ela era. Só que ele veio para salvar. Não é verdade? É verdade. Ele veio buscar e salvar o mais vil pecador. Não importa se é uma prostituta, se é um homossexual, se é um criminoso, né? Se é um viciado. Tais pessoas não podem ser ignoradas em nossa missão evangelística. Você não vai sair daqui para evangelizar pessoas só cristãs, não. Você vai ter que ir atrás daquelas pessoas que realmente estão precisando de salvação. O viciado, chegar no beco ali, falar de Jesus para ele, né? Dizer que tem uma dose mais forte, que se ele tomar essa dose vai ficar, né, mais atento assim, vai ser mais esperto. E começar a falar de Jesus para ele. Sempre que eu posso, eu trabalho, tem uns colegas que trabalham comigo lá, que eles são viciados. De vez em quando assim, eu pego eles assim, né, e vou evangelizando, começo a falar de Jesus para eles. Aos poucos, porque eles são meio arisco, né? Mas a gente vai falando ali. É verdade. De vez em quando eles vão lá fumar um baseado para vir bater uma massa, irmão. Olha, tem uma coisa que é melhor, se você seguisse a Jesus, né? Sua vida ia mudar, assim, começa a falar para eles, né? Eles ficam pensando assim, né? Poxa, mas é, né? Digo, mas Jesus liberta, meu irmão. Dou aquele abraço neles assim, Jesus liberta. Você é muito importante. Se você soubesse o valor que você tem, você não se jogaria nessa lama que você está. Então, o modo de nós alcançarmos essas pessoas. No mundo acadêmico, alguém pode pensar, mas irmão, eu estou no mundo acadêmico lá, né? Meus colegas são todos formados, universitários e tudo mais, mas você tem também uma responsabilidade de alcançar essas pessoas, viu, Jamil? Teus colegas de trabalho. Você não pode, eles são alvos também da salvação. Sim. Não é verdade? Verdade. Não é somente aquelas pessoas que não têm estudos, é para todas as pessoas. Tem na Bíblia, né, o caso daquela rainha Esté que salvou o seu povo, não foi isso? Foi Esté que salvou o seu povo lá, né, os judeus? Foi. O tio Tera falou: olha, quem sabe se não foi para tal ocasião que tu foste chamada. Quem sabe, Jamil, o fato de Deus te colocar lá no meio acadêmico não foi para você evangelizar teus colegas. Amém. Né? O fato de colocar o Magno lá no centro comercial, em contato com aquele povão ali, né, foi um meio de evangelizar também. O fato de me colocar em contato com pessoas mais simples é um meio de evangelizar também. Amém. Então todas as pessoas devem ser alvo do evangelho. Sim. Amém, irmãos? Amém. Você tem que olhar para aquelas pessoas que precisam de receber esta mensagem. A evangelização nas universidades também deve ser uma prioridade máxima da Igreja de Deus. Eu não tenho acesso à universidade, mas tem algumas pessoas que têm. Na verdade, estão lá no meio do povão lá, dos irmãos que são formados, né? Pois do universo acadêmico saem os cientistas, educadores, formadores de opinião e boa parte dos governadores e legisladores. Cabe-nos, pois, preparar adequadamente nossos irmãos em Cristo para essa missão. É claro que lá, né, seria interessante se a pessoa que já está envolvida nesse grupo ele evangelizasse, que já tem mais conhecimento, já sabe por onde começar. E outra estratégia de evangelismo é você esperar o momento certo. Sim, é verdade. O momento certo. Eu vou trazer mais uma vez aqui a minha experiência como mini pescador de peixinho no interior. Né? Tem um peixe chamado jeju. Não sei quantos conhecem aqui. Né? Aquele peixe ele é muito arisco.
Se você for pescar e você fazer um barulho na folha, você não chega. Eles estão todos assim na água, no garapé. Assim. Essa época agora tem muito no verão, né? Eles estão ali no garapé boiando ali. Se você fazer algum barulho ali, irmão, eles somem. E se você escar uma minhoca e jogar, pois eles não comem, não pegam. E aí, nós como conhecedor, né? Esperto, estrategista, quebrar os caroços do Tucumã, dá um bichinho branco dentro, você coloca no anzol, bater na água e rápido. Então eu pesco ele com o quê? Com minhoca? Não. O caroço do Tucumã. Eu tenho que pescar com aquele bicho de Tucumã. Nossa. Eu vou pescar tucunaré, eu pesco com o bicho de Tucumã? Não. Se eu deixar uma isca lá no fundo do tucunaré, vai pegar? Não. Como é que pesca o tucunaré? Não sei. Não sabe, né? Os irmãos que já foram para o Baixo Amazonas, né? Lá no rio Jacarecapá, no Lago Jacarecapá, nos convidaram para pescar. Eu empolgado pescar tucunaré, né? Pensava que era jogar o caniço lá, tucunaré pegar, não, irmãos. Eles pegam aquele peixe artificial, né? Eles jogam em cima d'água e vão puxando assim a vara. Quando o tucunaré passa, ele pula. Pá, já era, pegou ele. Para cada peixe tem um tipo de isca. Que coisa. Hã? Tu acha que na evangelização é diferente? Não. Não. Para cada pessoa, para cada grupo, tem um método de evangelismo. Não adianta, por isso que eu falo, não há uma forma engessada de você evangelizar, não. Tem que ser assim, se não for assim não vai dar certo. Tem pessoas que você vai alcançar com uma literatura, tem outros que tu vai alcançar através de um louvor, tem outros que tu vai alcançar doando uma cesta básica, tem outros que tu vai alcançar orando pelo enfermo, tem outros que tu vai alcançar ela, ajudando ela financeiramente. De toda maneira você tem que encontrar. Por isso que Paulo fala aqui, né? Que eu me fiz de tudo para com todos. Para ver se salva alguns. Amém. Alguns, não é todos. Né? Tá bem claro. Tá bem claro, né? Para ver se salva alguns. Nós temos o caso do Curuçambá da família da irmã Catarina. Nós fomos visitar essa irmã lá, o irmão dela está com o marido com a perna amputada, está machucado, ferido, né? Através da irmã Sofia, alcançamos lá, fomos orar por aquela irmã. Fizemos oração, Deus começou a operar, começou a sarar a filha do irmão, né? Passou outro dia, os irmãos foram lá, oraram de novo, e a irmã ficou muito feliz com a atitude da igreja. Amém. Amém. Como foi que nós alcançamos ela? Foi com literatura? Não. Oração e louvor. Oração e louvor. O irmão simplesmente amou a igreja, cantando, orando, e está lá, irmão. Ele quer os irmãos lá, novamente. Então, cada pessoa, cada grupo, ele vai ser alcançado com um tipo de evangelismo. Lembre-se, para cada peixe tem uma isca. Você não vai pegar. Essa eu não vou esquecer. Hã? Essa eu não vai esquecer, né? Então vamos lá. No mundo religioso, isso aqui também é brabo, isso aqui, viu, irmãos? Isso é verdade. Né? Que são um dos grupos desafiadores, porque nós trabalhamos na contramão do grupo religioso. Nós somos a minoria no meio de uma multidão. Olhando e fazendo essa estatística, nós somos como uma gota d'água em meio do oceano. Né? E aí você tem que transformar esse oceano através da tua influência. Aí nós vivemos neste mundo. Evangelizar os religiosos é um dos maiores desafios da Igreja de Deus do século XXI. Ao contrário do que supunham os racionalistas, o sentimento religioso do ser humano não foi banido com o avanço da ciência. Hoje, pessoas de todas as classes sociais continuam a buscar refúgio na religião. Nessa busca, milhões de almas, famílias deixam de se enredar por guias inescrupulosos, demônios e falsos profetas. Tá? Então, nessa busca, as pessoas elas têm encontrado caminhos diferentes. Hoje, quem acompanha a internet tem um grupo chamado de desigrejados. Já ouviram falar nisso? Com certeza. Mais de 4 milhões. Mas tem a igreja 2.0 também. Não? Essa igreja eles não se congregam em lugar nenhum. Eita.
Não. Cada casa é uma igreja. Eles não têm compromisso mais de estar junto, não. Essa foi forte. Estar junto para eles é uma abominação. Porque o templo é o nosso corpo. Então, onde você estiver lá, Deus está. Não tem compromisso, não contribui com nada na obra de Deus. Sempre estão postando vídeos e figuras que são contra aquilo que nós pregamos. O que a Bíblia diz? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas eles falam, não se congreguem. Esse templo de parede aqui, para eles, é abominável a eles. Então, como é que você vai evangelizar esse grupo de pessoas? Como é que você vai alcançar essas pessoas? Né? Você tem que ter uma estratégia, tem que ter uma boa conversa para apresentar a eles que a igreja, ela é um corpo de Cristo. E não posso deixar meu pé lá no Curuçambá, a minha mão lá no Biguí, porque o meu corpo tem que estar junto. Se nós somos corpos, precisamos estar juntos. Todos nós precisamos uns dos outros. E existem vários grupos religiosos aí, né, que os irmãos conhecem, ou vão conhecer através da internet, que são muito desafiadores. Isso é verdade. Tem pessoas que não concordam com isso e com aquilo, e nós, como cristãos, devemos estar com a verdade de Deus para levar a eles. Então, esse é um dos grandes desafios. Agora veja os 3 mitos dos falsos profetas. E quando você for evangelizar, principalmente, né? Aí você vai falar da igreja de Deus. O que é que a pessoa vai dizer? Primeiro mito: todas as religiões são boas. Ou então a religião não salva. Que vão dizer para você: eu não preciso de religião. É o que estão falando aí. Meu primo disse que ele é pastor, né, lá no Marajó. E ele diz que as religiões são como vários barcos lá no mar. Cada um faz a sua pescaria. Ou cada um faz a sua parte. É o conceito dele. É o conceito dele. Mas o apóstolo Tiago diz, né, que existe a religião verdadeira, né? Amém. Tiago fala que a religião verdadeira e pura para com Deus, qual é? Visitar os órfãos, socorrer as viúvas, as suas necessidades, né? E ajudar os necessitados. E guardar-se incontaminado das coisas do mundo. Né? Então existe. Que a religião, ou relicário do latim, né? Relicar a pessoa a Deus. Então a nossa missão, como igreja de Deus, que estamos também no meio religioso, é religar as pessoas a Deus. É levar de volta essa comunhão com Deus. Então todas as religiões são boas. Segundo mito, todas as religiões levam a Deus. Isso aqui também é um outro engano. Porque acho que todo caminho leva a Deus, mas isso não é verdade. Nem todo caminho leva a Deus. O sábio Salomão diz: há caminho que ao homem parece bom, parece ser caminho de vida, mas no final dá em caminho de morte. Então essa é uma grande mentira de Satanás, que todas as religiões levam a Deus. Mas nós precisamos pregar sobre a perpetuidade da igreja. Nenhuma religião é verdadeira. É como o irmão frisou aí, né? Acho que as religiões são como um barco, cada um faz a sua parte. Não é verdade? Só que quando nós pensamos dessa maneira, já entra para o lado do relativismo. E a palavra de Deus ela é absoluta, ela não é relativa. Sim. É verdade? É verdade. Então não podemos pensar dessa maneira. Vamos aqui sobre evangelização de crianças. Isso aqui é um trabalho que deve ter prioridade na igreja também. Amém. Né? O evangelismo de crianças. Ao ordenar a pregação do evangelho a toda criatura, Jesus referiu-se também a crianças. Ele jamais as deixaria de fora, pois a vontade do Pai é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Vamos, em nossas ações evangelísticas, empregar todos os nossos recursos para conduzir as criancinhas a Deus. As crianças, amados, elas são, costumo dizer assim, né, o futuro do amanhã. E por que não dizer de hoje? Né? Nós investimos, porque nós estamos ficando velhos.
Eu já estou de barba branca. Os irmãos estão amadurecendo. E quem vai ficar amanhã para tomar conta dessa obra aqui? É verdade. Nós temos pessoas para tomar conta da obra. Quem vai estar aqui? A Radassa, né? Cadê o João Pedro, né? Que já vão estar maiorzinho. Eles que vão tomar conta dessa obra. Se nós não investirmos nessas crianças, nós não vamos ter elas para amanhã. É verdade? É verdade. O trabalho se encerra por aqui. Então, evangelizar a criança também é um método muito eficaz e que muitas igrejas, muitas denominações, elas têm tomado isso. Tanto é que todo ano elas fazem a chamada EBF. Sim. Elas fazem um trabalho porque as crianças estão esperando já aquele movimento ali Verdade, para participarem. Todo ano as crianças estão motivadas. Nós, como Igreja de Deus, nós precisamos também traçar uma estratégia para as crianças, amados. Para nós prender as crianças à igreja. Porque é uma responsabilidade nossa. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Sobre essa questão de criança, eu acho que eu não concordo muito com algumas coisas que acontecem dentro da Igreja de Deus, porque assim, eles colocaram justamente em julho, é por causa das férias das crianças. Você não vai poder fazer em outro mês que você não vai ter férias de criança. É uma estratégia deles. Pois é. Estão errados. Só que aí, quando se vai fazer alguma coisa nesse período, as pessoas dizem, isso é coisa da seita, aí é complicado. Pois é outra coisa que nós precisamos, na verdade, ir para o embate nessas questões. É verdade. Nessas questões. Eu me lembro que eu falei outra vez aqui, os irmãos, estávamos aqui no encontro de evangelismo aqui nesta congregação, e eu me lembro que eu falei sobre o trabalho, um trabalho de célula. Não sei quantos se lembram que eu falei. E teve alguém que falou, mas irmão, isso é coisa da seita. Digo, E o que é nosso então? Me apresente aí um trabalho que nós podemos fazer, um modelo de trabalho que a gente possa fazer, que não seja, que a seita não faça. Seja copiado. Que não seja copiado. Me mostre uma cópia original agora aqui, de um trabalho aqui. Apresente uma solução, irmão. Sim. Se nós temos um problema, vamos então apresentar uma solução. Não posso simplesmente estar criticando, né? Não podemos fazer, porque realmente essa estratégia de pegar as crianças no mês de julho é ótima, irmão. Sim. É ótima. Por quê? É uma visão que as pessoas têm, porque no mês de julho as crianças estão de férias. E elas conseguem manter as crianças ali, de qualquer maneira, elas conseguem inocular o veneno na mente das crianças que elas têm, que é a falsa doutrina. E nós, tendo a doutrina verdadeira, a gente se omite, isso é omissão, eu creio assim, irmãos. Nós temos que traçar de estratégia, de métodos, para nós alcançar as crianças, alcançar os jovens, né? A gente não pode, como eu falei novamente, repito, ter uma forma engessada. Nós temos que pensar de que maneira nós vamos alcançar essas crianças. Amém. Eu tenho um projeto por escrito e falta mandar digitar. Eu até mandei fazer um adesivo dele, eu tenho o slogan dele, né? Que é um projeto Uma Igreja em Meu Lar. E um dos objetivos desse projeto é levar o Evangelho para dentro da casa das pessoas. É tirar as pessoas daquela mesmice de que não se deve evangelizar. E aí você diz, mas irmão, já que eu não posso usar a nomenclatura célula para fazer esse trabalho, eu vou usar uma igreja em meu lar. E qual é o objetivo? É a mesma coisa. É gerar pessoas para o reino de Deus. Como é que funciona o trabalho de uma célula? Pega um casal de irmãos, eles vão conseguir a sala de alguém para fazer um pequeno grupo. O trabalho de célula é multiplicar. Ali eles vão criar um grupo de estudo bíblico. Daquele estudo bíblico eles vão gerar um líder. Cada célula daquela vai ter que gerar uma outra célula. Imagine que no ano eu consiga formar um grupo de 10 pessoas. E que essas 10 pessoas, cada uma consiga formar mais 10 pessoas. Isso no decorrer dos anos nós vamos trazer um resultado positivo para dentro da igreja.
É um trabalho difícil, irmãos. É um trabalho que, como eu coloquei lá nesse trabalho, requer tempo, disponibilidade e investimento. Há um grande investimento, principalmente financeiro, porque você tem que investir. É verdade. A obra de Deus é investimento, amados. Tem pessoas, né, que não concordam com isso, com aquilo, mas elas não querem investir na obra de Deus. Aí a obra ela fica estagnada. Nós precisamos, sim, amados, traçar métodos. Estamos abertos a conversar com os irmãos, com a liderança da igreja, para que a gente possa ver métodos de alcançar crianças, alcançar jovens, alcançar pessoas adultas, né? E hoje, quando se faz um movimento na igreja, é um método inovador para alcançar pessoas. Não pode, isso aí é pecado. Como diz a Mahadasa, né? Mahadasa, ontem a mãe dela deu uma palmadinha na ponta dela, chorou. Mãe, isso é muito pecado. Isso é muito pecado, mãe. Chorando, dizendo que a mãe dela pegou porque deu uma palmadinha nela. Tem uma da igreja que não se vê, irmão. Tudo que você faz, né? É pecado. Irmãos, se você vai somar para o reino de Deus, não está fugindo da vontade de Deus, está fazendo a vontade de Deus, então faça. Vamos usar de metodologia, né? Para dentro desse evangelismo. Vamos correr aqui que o tempo está acabando. Rapidinho, só duas coisas rápidas. Então, cada hora, né? Primeiro, só voltando rapidinho que a Emanuela falou, porque se não der para fazer em julho, né? Claro, julho seria o mês ideal, né? Mas também poderíamos arriscar fazer em janeiro, porque também é outro mês que, teoricamente, as crianças estão de férias, né? Então, se não dá no outro, né? E segundo, um spoiler aqui para todo mundo, assim como o Mauro falou, eu faço das palavras dele as minhas. A gente tem que apresentar conclusões, porque quando você vai fazer o Enem, o que ele pede? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O que é a conclusão? A solução, é uma ideia. Então, o que eu mais vejo hoje, mas é claro, a partir dessa palestra, o que isso vai mudar em nome de Jesus? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não dá, é coisa de seita, é pecado, é isso, aquilo, mas não apresentam a proposta de solução. Por isso que as coisas vão para frente. Então, se o Enem me exige e ele me pede uma solução, então a obra de Deus não é diferente. Tem que ter uma solução. Amém? Nós, como igreja de Deus, nós temos que traçar essa estratégia. Amém. Nós temos que alcançar as pessoas, de uma maneira ou de outra. Voltando a falar sobre o que ele falou, eu também pensei nessa hipótese de outro mês e tal, tudinho, né? Mas tem um outro problema. As pessoas não querem que falem EBF e não sabem nem o que é EBF, porque se você falar isso, você não sabe o que é EBF. Porque se você for ver a sigla EBF, meu Deus do céu, tá falando Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias. Então, se você, só porque o povo fala EBF, Escola Bíblica de Férias, e não é uma escola nas férias. Agora a EBD que já é errado, né? Que é a Escola Bíblica Dominical, né? É uma sigla. Então a gente pode traçar metas. Aí né? muda, eu disse, vai ter que mudar. Vai ter que mudar o nome, né? Poder ver se... Irmãos, o certo é, nós temos que fazer alguma coisa. Sim, é verdade. Ou a gente sai da mesmice, ou a gente vai continuar do jeito que estamos. Tá? A gente tem que apresentar uma solução. Se a pessoa ela acha que isso está errado, então apresente uma solução para que a gente possa alcançar essas pessoas, né?